Está no ar o programa Abra Sua Bíblia. Evangelismo, informação, louvor e o melhor da pesquisa bíblica em lições úteis para toda a sua família. Num oferecimento da Escola da Bíblia em Boa Viagem. Informações pelo fone 3342-5269. É isso mesmo, Ricardo, é isso mesmo, queridos ouvintes. Nós estamos discorrendo nessa semana sobre os 5 mandamentos do Espírito Santo. Na verdade, são 5 versículos, onde no Novo Testamento nós temos um mandamento relacionado com a pessoa do Espírito Santo. Então, dá uma lista interessante, os 5 mandamentos do Espírito Santo. Ok, é um assunto muito importante. O Espírito Santo realmente é negligenciado por uns e abusado por outros. Infelizmente, esse Deus que está presente no nosso meio tem muita coisa para nos dizer, nos ensinar e capacitar. Então, espero que vocês realmente sejam agraciados pelo Espírito Santo de Deus e que você cada vez mais neste conhecimento possa aprender mais dele e desenvolver na sua vida. Então, hoje, qual é o mandamento que vamos estudar do Espírito Santo, professor? É um mandamento do Espírito que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 19. Nós lemos lá de modo bem curto e claro: não apagueis o Espírito. Esse é o primeiro dos nossos 5 mandamentos do Espírito Santo. Não apagueis o Espírito. Ótimo. Então, assim, como é que é isso? É apagar fogo e tal? Então, fique à vontade, agora é com você. Ok, esse mandamento, não apagueis o Espírito, muitas vezes é entendido até com certo temor, porque pessoas que entendem a Escritura como falando do Espírito Santo, da atuação dele na vida, às vezes ficam preocupadas. Será que eu apaguei o Espírito Santo? E essa metáfora do fogo, se eu apaguei, como é que eu acendo de novo? Será que, eu não vou conseguir mais, perdi? Enfim, todo texto bíblico tem sempre a sua razão, sua explicação no seu ambiente, no seu contexto. Então, vamos ler 1 Tessalonicenses capítulo 5, desde o versículo 16 em diante, porque já ajuda a dar um contexto. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. E aí começa o nosso versículo 19. Não apagueis o Espírito, não desprezeis profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. Então, o que acontece aqui é que normalmente se lê esses versículos, são uma espécie de Twitter bíblico, de provérbios bíblicos antigos, né? Pequenas frases com grande profundidade e significado, mas às vezes se lê separado do contexto. Agora, se a gente lê não apagueis o Espírito só, fica um pouco isolado, mas continuando lendo, a gente vê o que significa em termos práticos naquela época não apagar o Espírito. Ele continua dizendo, não desprezeis profecias. Okay. Profecia aqui é o sentido neotestamentário de profecia, porque às vezes alguém pensa, profecia são os textos do Velho Testamento anunciando coisas futuras, ou profecia no Novo Testamento é aqueles textos do livro de Apocalipse, alguma coisa assim, mas não. Lembra, profecia na Igreja Antiga é quase o equivalente à nossa pregação, ao pronunciamento público da palavra, o anúncio do Evangelho. Então, a gente podia ler parafraseando, não apagueis o Espírito. E como é que não apaga o Espírito? É só você não desprezar a pregação. Mas aí como é que faz para não desprezar a pregação? Então ele vai dizer aqui, ele continua dizendo, julgue todas as coisas, retende o que é bom, abstende de toda forma de mal. Tem pessoas que também isolam, Ricardo, esses versículos, dizendo, eu fui numa festa e julguei todas as coisas, eu fui comprar uma certa coisa, fiquei julgando, ou fui tomar uma decisão moral, se vou fazer isso. Aqui sim, esse princípio até pode se aplicar, mas aqui o que ele está dizendo é o seguinte, não despreze, não apague o Espírito, não despreze a pregação. Mas o que você faz com a pregação? Você julga todas as coisas que estão sendo ditas na pregação. Todas as coisas aqui não é todas as coisas qualquer coisa, é toda coisa da pregação. Você aprecia o que a pessoa está dizendo, o que é bom você vai guardar, vai reter.
o que é ruim, você vai se abster. Até quando a coisa tem uma forma, você não tem certeza se é errado, não. Tem uma aparência de mal, deixa fora. Se tem aparência, eu nem quero. E qual o critério para julgar? Certamente não é o meu gosto, não é o meu, vamos dizer, o meu critério pessoal. Julgar o que é bom numa profecia é com base, como Paulo vai dizer em Romanos, na analogia da fé, com base naquilo que é o revelado no Evangelho, na Escritura. Então, o que, no fim, o mandamento de não desprezar o Espírito está dizendo é que nós podemos aprender do Espírito, podemos crescer, e a ação mais clara, mais impressionante do Espírito, em termos de nos contribuir para a vida cristã, para o nosso desenvolvimento, é, sem dúvida, a pregação. O Espírito não é um espírito totalmente assim misterioso, que ninguém sabe o que ele está dizendo. O Espírito fala pela palavra. Essa questão é importante, professor Álvaro, pelo fato de que muitas vezes os nossos ouvidos estão doutrinados ou ensinados muito no nosso eu, né? Muito no que eu quero ouvir, muito no que eu quero, assim, o que é bom para mim. Então, muitas vezes a nossa intuição é muito mais uma intuição humana do que uma intuição espiritual, uma intuição que vem do Espírito Santo. Verdade. Nesse ponto, nós julgamos incorretamente, com base humana, com base carnal, vamos dizer assim. E o Espírito nos dá essa condição de poder avaliar a pregação, seria isso? É isso. E, por exemplo, nós temos vários exemplos disso acontecendo na própria Escritura. Todo mundo cita o exemplo daqueles judeus que nem eram cristãos ainda, judeus da cidade de Bereia, lá em Atos, capítulo 17, que, diferentemente de outros judeus que ouviram e rejeitaram, porque era novidade o que Paulo estava pregando, esse Messias que morreu na cruz lá em Jerusalém, esses de Bereia eram mais nobres que aqueles judeus de Tessalônica, porque, tendo recebido a palavra, foram examinar com toda a avidez, confirmando assim nas Escrituras que aquilo que Paulo dizia estava mesmo nas Escrituras. Então, eles não desprezaram o Espírito. Eles foram julgar todas as coisas, retiveram o que era bom, por isso se converteram, e se abstiveram de qualquer coisa que tinha formado de mal, que no caso ali não houve nenhuma coisa assim. Mas então, não apagar o Espírito não significa alguma coisa que eu fiz sem perceber. Sem querer, acho que ontem eu tomei um banho frio e apaguei o Espírito, né? Uma coisa assim. Não, eu apago o Espírito quando eu sou teimoso em não ouvir a pregação. Agora, tem gente que quer que Deus fale de todo jeito, mas não aceita que Deus fale na Bíblia. Então, quem está querendo rejeitar a Escritura, a Bíblia diz de um jeito, ele faz de outro, esse está no caminho de apagar o Espírito, sim. Né, de desprezar o ensino claro que vem na pregação da Escritura. Agora, de novo, o texto também é bem claro e realista. Não é porque alguém pregou que é verdade. Inclusive, esse texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 20, que fala não desprezeis profecias, está numa época em que a igreja tinha os chamados profetas inspirados pelo Espírito. Homens que iam escrever a Bíblia ainda. Mas mesmo naquela época, mesmo que o profeta fosse um homem conhecido como um profeta inspirado por Deus naquela época, ainda assim o discurso dele tinha que ser examinado. Porque você nunca sabe quando a pessoa está falando por si ou está falando pelo Espírito. Todo mundo é humano, né? Então a inspiração do Espírito Santo nunca deu para nenhum homem garantia de impecabilidade. Então vai o exame. Não apagar o Espírito significa dar atenção à Escritura, mas a atenção é para a Escritura, não é uma coisa assim de ser irracionalmente guiado por qualquer pessoa que se diz guiado pelo Espírito de Deus. Que beleza, realmente é um momento importante do Espírito Santo, porque essa vida, como naquela época, hoje não é de menos, se naquela época tantos profetas haviam, e por isso precisariam que eles estivessem atentos a isso e desse condições que o Espírito os ajudasse a discernir o que era certo e o que era errado. Hoje muito mais,
Hoje precisamos estar cada vez mais atentos às Escrituras, que foi guiada por ele, né? Para que possamos ter condições de avaliar o que nós temos escutado sobre Deus em diversos pregadores, rádio, televisão, etc. Muito obrigado, professor Álvaro, por esse esclarecimento. Espero que Deus possa abençoar vocês e toda a sua casa. Até mais. Amém, até mais. Such a source of healing, simple truth revealing. There's no other feeling like. There's none since He came to give us life. There's been nothing like His I'm complete within His life. There's such a source of healing, simple truth revealing. There's no other feeling like. Many who have heard His voice often fail to make a choice, giving Him the total control. Burdens He could take today, they will carry anyway, hopelessly to pilot their soul. Since He came to give us, there's been nothing like this. I'm complete within His life. Such a source of healing, simple truth revealing. There's no other feeling like. Since He came to give us, there's been nothing like this. I'm complete within His life. Such a source of healing, simple truth revealing. There's no other feeling like. He's giving us life. He's giving us life. Oh yes, He's giving us life. There's no other life. He's giving us life. He's giving us life. You know that there's no need for living down when there's happy life around. Look at what the Master has just done. Give it time and you will see. You can sing along with me. This is why the Savior has just done. Since He came to give us, there's been nothing like this. I'm complete within His life. Such a source of healing, simple truth revealing. There's no other feeling like. Since He came to give us, there's been nothing like this. I'm complete within His life. Such a source of healing, simple truth revealing. There's no other. 6 de agosto, já na próxima semana, a Escola da Bíblia vai estar oferecendo um novo curso. O curso é a Igreja Bíblica. Então você que já estudou aqui na Escola da Bíblia, já fez o curso Deixa a Bíblia Falar, por exemplo, você está assim apto para fazer esse curso, esse novo curso. E também é um curso aberto para outras pessoas também. É um curso que vai falar sobre a Igreja Bíblica, a Igreja de Deus, a Igreja que o Senhor estabeleceu. Você vai poder saber como que ela procede, como foi a sua origem, como foi o seu início, como a forma de adorar, enfim. Venha, participe. Dia 23 de agosto, sábado, você pode ligar aqui para nós no 33425269 e poder fazer já sua matrícula e garantir a sua vaga. Então venha, 23 de agosto, o novo curso da Escola da Bíblia, Igreja Bíblica. A Escola da Bíblia apresentou o programa Abra Sua Bíblia, Evangelismo, Informação, Louvor e o melhor da pesquisa bíblica em lições úteis para toda a sua família.
num oferecimento da Escola da Bíblia em Boa Viagem. Informações pelo fone 3342-5269. Até o nosso próximo programa.